Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Recife, do Install Show. Olá, boa tarde. Eu sou o Martins, do Install Show. Bom, nós estamos aqui hoje iniciando mais um Installcast com uma figura ilustre na área de combate, proteção e combate a incêndio, principalmente na parte de investigação ou perícia. Nós vamos saber hoje a diferença entre esses dois termos. E nós estamos aqui hoje para uma nossa conversa bastante informal, né? Por que não dizer? Onde nós vamos discutir um pouquinho sobre perícia com o Coronel Charleston Paiva. Ele é coronel veterano do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, investigador, né, de incêndio da Associação Internacional de Investigadores de Incêndio, é consultor em segurança contra incêndio e um conferencista internacional. Coronel Paiva, mais conhecido como Coronel Paiva, é um prazer tê-lo aqui conosco. Gostaria que falasse um pouquinho também sobre como tem atuado no mercado hoje em dia. Falar um pouquinho do seu background, né, para o pessoal conhecer um pouco a sua trajetória. Tá joia, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, informar um pouco as pessoas sobre a atividade, especialmente nessa missão da investigação de incêndio. Eu digo muito que é uma atividade pouco árida, né? Um pouco para ser bom, né? É bastante árida. Poucos ainda conhecem o que significa exatamente essa atividade, essa missão, para que ela serve e qual o objetivo de trabalhar esse tipo de atividade, né? Para quem investir nisso, o que isso dá de dividendos, o que isso dá de resultado para a sociedade. Então nós vamos abordar um pouco esse tema aqui hoje. Agradeço imensamente o convite, né? Espero que a gente consiga transmitir toda essa informação aí para matar a curiosidade das pessoas. Perfeito. Acho que a primeira coisa que a gente deve pedir para o coronel explicar para a gente é a diferença entre perícia e investigação contra incêndio, né? Que a gente tem bem o termo de perícia no Brasil, né? Qual que seria a principal diferença nesses termos? Exato. Bom, antes deixa eu falar um pouco também, né? Eu tô com 31 anos, estou na reserva agora, né? Aqui a gente chama de reserva, mas um linguajar mais benéfico, veterano. Sim. Pra tentar abrandar a reserva, parece que você está sentado no banco de reservas, né? Sim. E acredito que esse seja o fundamento mesmo da reserva, é poder ser convocado quando for necessário. Uhum. A gente guarda essa questão do militarismo, são forças auxiliares, né, os corpos de bombeiros, junto com as polícias. Tem 31 anos de caserna, né? Então uma experiência boa aí dentro da corporação, e nesse ambiente todo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo eu tive a oportunidade de trabalhar fundamentalmente aperfeiçoando em duas áreas, né? Na área da investigação de incêndio, na área da perícia, e na área de defesa civil, com a gestão de risco e com o gerenciamento de desastres. Fui comandante de unidade operacional durante muito tempo e também diretor de operações da corporação. E nesse tempo final já de minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar com essa parte da Defesa Civil, coordenei a Defesa Civil Estadual durante também um período. E então todo esse know-how a gente traz agora para essa atividade pós-corporação, né, nesse novo ciclo de vida. Mas você perguntava sobre a investigação, fazendo essa introdução aqui. A perícia de incêndio no Brasil, né, ela tem esse nome, é uma atividade, como eu disse, difícil de ser entendida por muitos. Fundamentalmente, 4 setores deveriam operar a atividade, né? Dentro do setor público, os corpos de bombeiros e as polícias científicas ou polícias civis, varia muito quem faz, né? Uhum. Porque sempre quando houver incêndio, os corpos de bombeiros precisam fazer essa avaliação, essa investigação, essa checagem. Semelhante ao que acontece com o CENIPA. Né? O CENIPA lá da Força Aérea, quando tem um acidente aéreo, ele vai e faz essa checagem, independentemente do acidente resultar em perda de vidas ou não. As polícias vão fazer as suas perícias, mas o CENIPA também vai. E o CENIPA tem um lema muito bacana, que é investigar para prevenir. Então eles trabalham isso e nós trouxemos isso para o ambiente dos corpos de bombeiros. Então o bombeiro precisa, dentro do seu ciclo operacional de segurança contra incêndio, ele trabalha a fase normativa, depois tem a fase onde ele coloca normas no mercado, depois esses
sistemas e equipamentos exigidos por norma são instalados e entra a área de vocês. Só que, eventualmente, em algumas circunstâncias, o fogo ele ocorre, o incêndio acontece. Independentemente da vontade das pessoas, seja por dolo, seja por culpa, né, com intenção ou não, o incêndio pode acontecer por uma série de falhas, uma série de eventos. Então a gente precisa, o bombeiro vai lá e combate esse incêndio. Até então tudo é função, digamos aí, do bombeiro, né, de trabalhar essa questão normativa, fiscalizar os instaladores e executores de projeto e combater o incêndio. Na fase do incêndio, então, quando chega lá, se tem óbito ou não, vítimas, ele encaminha para a polícia e a polícia faz a sua perícia. Liberado o local, os bombeiros entram. Ou, não havendo crime, o bombeiro entra. Qual a função da perícia do bombeiro ou da investigação de incêndio do bombeiro, que nós vamos explicar a diferença aqui? É fazer essa checagem para saber o que funcionou ou não. Essa minha norma é tão boa, se eu perdi tanto tempo botando norma no mercado, estudando e pesquisando, por que pegou fogo? Então eu preciso estudar para ver, será que eu não preciso de ajustar a minha norma? Será que a falha não está na execução, ou na instalação, ou na manutenção dos sistemas e equipamentos, no uso do sistema? O que houve de errado? Porque não é para errar. Né? Por exemplo, meu sistema de proteção passiva é para ele entrar. Sim. Né? E impedir a progressão do incêndio. Deixando bem claro também uma vertente. Na segurança contra incêndio, nós trabalhamos 2 conceitos fundamentais: prevenção e proteção. As pessoas se esquecem um pouco disso também. Sim. Muitos tratam proteção como se fosse prevenção. Então, quando eu trato de um extintor de incêndio, um sistema hidráulico preventivo, um sistema de portas corta-fogo, saídas de emergência, detecção e alarme, tudo isso eu tenho pós-fogo. Eles são úteis? Claro que são fundamentais, mas são para evitar que o fogo se propague ou para facilitar que as pessoas consigam fugir daquele ambiente em segurança. Mas eles não evitam o fogo. Para evitar o fogo é trabalhar pré-evento, pré-ação, trabalhar com prevenção. Prevenção fundamentalmente é trabalho educativo, é mudança de cultura. Aí é uma barreira gigantesca, né, que a gente encontra na sociedade. É uma resistência muito grande, porque prevenção é algo intangível. Eu não consigo mensurar, eu não tenho indicadores de eficácia para medir quanto que aquela ação minha produziu frutos ou não. Então, se eu faço uma campanha preventiva para evitar incêndio, pode ser que os incêndios até sejam evitados, mas eu não tenho como conectar eu tenho indicador de eficiência. Quantas pessoas eu treinei, quantas eu eduquei, quantas eu entreguei panfleto, né, para quantas eu palestrei, mas se eventualmente aquilo entrou na cabeça da pessoa e ela agiu de acordo com o que ela foi educada, eu não tenho esse indicador. Então é muito difícil. Outra, dá muito mais ibope o bombeiro sair com a criança no colo de um incêndio do que eu conseguir salvar 50 mil, 100 mil crianças de uma escola, educando essas crianças, colocando dentro da malha curricular delas questões de prevenção de incêndio. Para todo mundo, o incêndio só acontece na casa do vizinho. Ninguém dá valor. Já foi comprovado hoje, tem vários estudos a respeito disso, eu coloco em algumas apresentações que eu faço, que para todo grande prejuízo, se você investir 1% do seu prejuízo, eu tive um prejuízo de X reais. Por 1% de investimento desse valor, você não teria tido, ou a possibilidade de ter esse tipo de problema seria minimizada ao extremo. Sim. Então, é um investimento, mas as pessoas, infelizmente, não enxergam assim. Elas acham que nunca vai acontecer o problema. Sim. E isso também leva àquela questão, né? Investir em combate a incêndio, em prevenção, não é custo. É o que o senhor disse, né? 1%, isso é investimento. Então tem que mudar essa cultura, realmente. Tem que ser um trabalho árduo aí para. Nós temos um problema seríssimo que é essa mudança de mentalidade. Né? A mudança de mentalidade a gente só consegue com conhecimento aplicado. O conhecimento aplicado ele muda a cultura. E com a cultura mudada eu tenho uma responsabilidade compartilhada entre as pessoas, todos. Né? Não é só o bombeiro. É muito fácil eu atribuir ao setor público a responsabilidade de fazer tudo. É claro que ele tem a responsabilidade dele, os órgãos públicos estão lá. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, é o órgão responsável por cuidar disso, de prevenção, de fiscalizar e tudo mais. Mas colocar só nas costas dele, como se ninguém fizesse parte de um Estado, né? Aí trazendo no Estado no sentido, nação, né? Onde nós moramos, município, país, todos fazem parte de um todo.
É aquela pessoa que joga lixo no chão e depois tem inundação, ele culpa o prefeito da cidade, está sujo, de ter inundado. Ele causou também, ele foi parte daquele problema. Se ele é parte do problema, ele é parte da solução do problema. Ele precisa se envolver com isso. Então nós temos essa diferença, e registrada essa diferença de prevenção, proteção e mudança de cultura. E a função da perícia de incêndio, da investigação, é que eu introduzo esse tema da investigação. No Brasil, e falando da nomenclatura, costumeiramente ela é chamada de perícia de incêndio. Isso vem muito provavelmente depois da década de 70, porque o que eu observo, os estados que fazem perícia de incêndio mais fortemente, especialmente no ramo dos bombeiros, é Distrito Federal, é o próprio Espírito Santo, tem 50 anos de perícia. Isso começou ali depois do Joelma, depois do Andraus, ali que as normas começaram as pessoas começaram a se atentar, a gente precisa melhorar as nossas normas, precisamos checar melhor isso, prédios grandes estão pegando fogo. Então essa cultura começou dali para cá, pelo menos é o que eu vislumbre, é o que eu pesquisei já a respeito, Ela foi sendo fortificada. Só que ainda essa engrenagem da investigação para checar o que aconteceu, para evitar que aconteça de novo, ela nunca foi levada muito a sério. Costumo dizer que problemas complexos, eles não têm decisões simples. São decisões complexas. E isso exige trabalho árduo. A pessoa tem que sentar, ter disposição para pesquisar, estudar, treinar e resolver. E as pessoas têm pouca disposição. Cada vez mais, com tecnologia chegando, as pessoas querem as coisas para ontem. E não tem solução rápida para coisas que são muito culturais, antigas. Elas necessitam ir se quebrando aos poucos e se convencendo aos poucos. Então o Brasil começou com esse nome perícia. O perito é um expert, vem da palavra lá de estrangeira, mas é um cara que é apto, é especializado em determinado tema. Quando no Espírito Santo, a minha formação é de 99, eu sou capixaba, bombeiro capixaba, mas eu formei perícia no Distrito Federal, pelo bombeiro de Brasília. E nós começamos a exercer essa atividade lá no estado, depois começamos a ter formação própria, e ainda falando pelos bombeiros, que eu falei dos 4 ramos, e acabei fugindo da conversa, mas é o corpo de bombeiros, aí pelo ramo público, as polícias científicas, os civis, tem crime com eles, não tem, é com bombeiro. Nós temos o setor privado, que trabalha as perícias, que são as seguradoras, essas perícias são feitas por empresas coordenadas por engenheiros, civis, eletricistas, mecânicos, as pessoas que são os peritos. O cara é perito em eletricidade, ele é engenheiro eletricista, ele vai checar eu tenho a noção de metodologia de investigação de incêndio, mas você é um engenheiro eletricista, você conhece a fundo aquele tema, que eu não domino, mas complementaremos o caso. Exatamente com base nessas definições e buscando um pouco de conhecimento internacional, fundamentalmente na NFPA, são as normas americanas, nós descobrimos que mundialmente é chamado de investigação de incêndio. Eles chamam de Fire Investigation. E no Brasil era só perito, que na verdade então lá o perito de incêndio, digamos, é o Fire Investigator, quer dizer, é o investigador de incêndio, e não o expert, o Fire Expert, Embora exista também essa figura. Eu acho que a gente poderia dizer então que você teria um perito, por exemplo, de hidráulica, um perito de elétrica, que dão suporte para o investigador de incêndio. Sem dúvida, sem dúvida. Embora o investigador de incêndio tenha que possuir um conhecimento bastante grande sobre tudo, desde sistemas e equipamentos de proteção contra incêndio, eletricidade. No curso de formação que nós damos nos bombeiros, e hoje virou um curso nacional com malha curricular padrão, base na NFPA 1033, que tem lá os JPRs, os Job Performance Requirements, quais são os requisitos de desempenho profissional. Com base nesses requisitos, a gente trouxe a malha curricular Brasil e ela praticamente nacionalizou. Qual a importância disso? Que hoje a formação do perito brasileiro, do investigador de incêndio brasileiro, ele segue padrões da NFPA, que não é só uma norma americana, ela coordena várias atividades mundo afora. Tem uma relação muito estreita com o I3E dos Estados Unidos. Todo mundo praticamente segue a NFPA de algum modo. Então, o cara que tem a formação aqui, que dá, acredito que 420, 430 horas, esse profissional está habilitado a poder operar lá fora, sem problema nenhum, com conhecimento técnico. É claro que alguns países vão exigir certificações lá ou internacionais, mas conhecimento técnico ele tem.
Então é isso, o investigador de incêndio é o cara que tem um conhecimento amplo sobre ciência do fogo, eletricidade básica, mecânica, hidráulica, sistemas construtivos, a metodologia, técnicas de entrevista, coleta de evidências, preservação de evidências, cadeia de custódia. É um cara macro, é um investigador amplo, como se fosse um delegado, né? Sim, sim. E aí o delegado, no caso lá da polícia, ele precisa do laudo cadavérico, ele chama o cara do médico legal para fazer isso. Ele precisa do toxicológico, ele chama. Ele precisa do incêndio, ele chama o investigador. Não é que o investigador de incêndio, ele é também um perito em incêndio, mas ele talvez, e no meu caso, por exemplo, eu não sou engenheiro eletricista, então eu não tenho a expertise de averiguar tal qual um profissional formado e gabaritado na área. Então, se eu precisar de laudos complementares para montar o meu relatório final de investigação pericial, eu vou botar um engenheiro eletricista no processo, eu vou botar um arquiteto no processo, sem problema algum. Sim. Eles vão me ajudar a falar, olha, checa para mim esse sistema, checa para mim para ver se o sistema de detecção e alarme nesse incêndio funcionou a contento, sistema de sprinkler, se ele está projetado corretamente, se foi aprovado corretamente, de acordo com as normas, se ele foi instalado corretamente, e se foi tudo isso, por que na prática ele não funcionou e pegou fogo em tudo? Então eu tenho que ter essa noção até para evitar a volta para o feedback, né? Para a retroalimentação sistemática. Tem que voltar essa informação para o sistema se corrigir para que aquele problema não volte a acontecer. Fundamentalmente, eu fiz um pouco de rodeio aí, mas para explicar, o perito é um experto em uma área específica. Sim. O investigador ele é mais amplo. Sim. O investigador de incêndio, ele também conhece de perícia, ele é um perito também no incêndio, mas ele não é nas demais. Mas o perito de incêndio seria só um cara circunscrito a fogo, a ciência do fogo. E não é assim que a gente porque opera. a gente tem muito aquela cultura aqui no Brasil, né? A gente imagina quando você enxerga um incêndio, de vir aquela única pessoa e falar tudo, aconteceu. Na verdade, o que a gente está começando a entender agora é que nesse novo conceito de investigação de incêndio, você tem toda uma equipe por trás de investigação, e pelo que eu posso entender, tudo isso que é levantado pelo investigador vai servir para punição também, né? Para incriminação do culpado, vamos dizer assim, no caso, e também para uma retroalimentação de melhorias do sistema, de normas, de execuções e até de fiscalizações dos órgãos responsáveis. De um modo geral, sim. Mas aí eu falei dos bombeiros, da polícia e falei dos profissionais do mundo civil, que podem ser peritos judiciais ou peritos de seguradoras ou peritos particulares. E ainda tem o mundo acadêmico, né? Porque a grande atividade de investigação ela é composta, na verdade, ela é bifurcada em 3 aí, né? Você tem a parte de investigação, pesquisa e prevenção. Eu preciso investigar, por vezes eu preciso pesquisar, eu preciso saber, na investigação de incêndio, você mencionava qual o objetivo dela, né? Aí, e de fato, é para descobrir a origem do incêndio, onde é que foi, a causa, por que aconteceu, o comportamento do fogo, identificar por que o fogo surgiu daquele modo e por que ele se encaminhou e se propagou daquela maneira. Ventilações influenciaram, o combate do bombeiro influenciou, o que influenciou nessa jogada? O sistema construtivo influenciou, então a compartimentação existiu ou não existiu, e se isso influencia ou não influencia. Então quais são os elementos que se encontram naquele ambiente que contribuíram ou não para aquele incêndio, para que ele acontecesse daquela forma. E talvez pesquisar depois, levar para pesquisa mesmo, para laboratório, para identificar material foi vendido como material resistente a fogo X horas. Será que foi mesmo? A gente pode pegar esse material e submetê-lo, e isso não deixa de ser uma forma de, digamos assim, chacoalhar o sistema, checar o sistema de incêndio, né? Não o sistema de equipamentos, né? O sistema modus operandi, né? Para saber onde é que está o erro, por que estão errando. Porque o incêndio ele causa perda de vidas, que é muito grave, causa danos patrimoniais e prejuízos ambientais. Então, essas 3 esferas que a gente tem que cuidar. E, de certo modo, cada investigador nesses 4 nichos que eu falei para vocês tem os seus escopos, né? A polícia científica ou a civil, ela não é que ela não está preocupada. O foco dela é identificar a autoria. Sim. O foco do bombeiro é também identificar a origem e causa, mas fundamentalmente fazer uma checagem do sistema de segurança contra incêndio.
por que pegou fogo? Por que se comportou assim? Por que a norma exige tais coisas? Aqui tinha isso tudo que é exigido por norma e mesmo assim teve essa propagação gigantesca. Ué, o que está errado? Instalar errado? A minha norma está errada? Então, o bombeiro precisa checar isso. Então, o bombeiro é uma perícia administrativa, é uma investigação para dentro, não é para fora. Sim. A polícia é uma investigação para juntar esses elementos que o bombeiro já checa e incrementar o elemento autoria, porque ela trabalha com crime. Sim. Já o cidadão lá, o profissional do campo civil, ele atende o cliente que lhe contrata. Então, é claro que ele quer descobrir causa, origem, comportamento e, eventualmente, entender o sistema protetivo como um todo para ver, olha, o meu cliente, ele está com o imóvel aqui, é um inquilino desse grande condomínio, dessa grande edificação, contratou de boa fé, mas aqui também pode existir falhas no sistema de proteção que eu acreditei que estava correto. E não estava, porque o proprietário do empreendimento me vendeu assim, me alugou assim. Então, é para identificar falhas no sistema. Sim. É muito maior do que só chegar lá e falar assim, porque as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? Sim. O que foi que causou incêndio? Por que foi um curto-circuito? Eu falo, cara, é muito mais do que isso. Por isso que o trabalho é duro, é árduo, por isso que as pessoas têm dificuldade de encarar uma atividade de investigação. Né? Tem que imaginar o que pode ter causado. E é igual o avião, acidente de avião, não é só uma causa, né? São várias causas e você tem que entender qual é a junção que fez aquilo acontecer. É tudo muito complexo e é por isso que a gente usa o método científico para fazer todo o trabalho investigativo, que é um método estipulado lá na NFPA 921, que usa-se no mundo praticamente todo, né, com algumas adaptações, mas o método não falha. Então, se você segue o método, só para exemplificar alguma coisa do método e mudar para outra, talvez pergunta que você queira abordar aí, senão eu vou divagando aqui. Há muito tempo atrás, eu estava em uma dessas conferências dos Estados Unidos, que acho que depois nós vamos até falar sobre a Associação Internacional. Sim. Ela faz conferências anuais e uma delas eu estava lá com outro colega do Espírito Santo e tinha um parceiro nosso do Estado que queria escrever um artigo científico sobre... E na boa fé, ele desejava entender, justificar, na verdade, que a melhoria da infraestrutura, da capacitação, de mais equipamentos para os peritos, para os investigadores, isso ia fazer com que diminuíssem as causas... A gente chamava de causas não apuradas, né? Hoje a gente mudou para causas indeterminadas. O índice de indeterminação de causa, Brasil, México, eu tirava pelo Espírito Santo, era em torno de 30%. E isso gerava um desconforto. Parecia que o perito não sabia trabalhar. Você não sabe trabalhar, não tem conhecimento, por isso que você dá 30% aí de não causas. Aí eu falei, não, mas peraí, isso pode estar errado. E aí nós estávamos lá no exterior, o menino avalia pra gente aí rápido. Eu falei, calma. Aí vamos checar com os nossos colegas aqui dos Estados Unidos, do Canadá, que estavam lá. E os caras falaram, eu falei, vem cá, quanto que é o índice de indeterminação de causa aqui nos Estados Unidos? Aqui é de 60%. Não. Aí você vai, esse artifício então caiu por terra. Sim. Mas por que é tanto assim? Ele falou, porque aqui segue-se o método. Então, se o método ele passa por uma série de coisas, mas entre coleta de dados, avaliação de todos esses dados coletados, depois eu começo a levantar as hipóteses e testar todas as hipóteses possíveis. Pode parecer banais, mas eu tenho que checar todas. E na hora da checagem, se lá no final tiverem duas hipóteses que eu não conseguir testá-las, elas ficarem ainda por duas, a causa é indeterminada. Isso não quer dizer que o laudo é frustrado, porque o mais importante não é só a causa em si. É todo um processo de comportamento do fogo, evolução, checagem de sistemas. Sim. Eu extraio lições de uma investigação. Sim. Mas as pessoas ficam focadas causa. Que a gente preocupa sempre no culpado, né? Porque a pessoa que achou o culpado. Que por mais que você tenha duas possíveis causas e você não consiga bater o martelo e qual das duas é a causa, na dúvida você vai criar normas ou maneiras de prevenção para essas duas. Exatamente. Então fica ali essa situação de o perito lá, o investigador de incêndio nos Estados Unidos, ele não corre esse risco, porque ele segue o método e diversos casos são judicializados. E o juiz ele vai sentar lá com o investigador e vai perguntar, você segue o método, Silvio? Por que você não seguiu aqui? Sim. E aí lá ele pode desqualificar profissionalmente o cara, descredenciar ele. Sim. Então eles seguem o método e não tem vergonha de falar, olha, seguindo o método, chegou nessa encruzilhada aqui,
não dá mais para escolher qual caminho seguir. Sim. Então, tem duas causas prováveis, uma não é mais possível que a outra, nem mais provável que a outra, eu paro por aqui, é a causa indeterminada. Então, isso gera um desconforto. Então, não é só falta de... É claro, né, que isso não quer dizer que não precisamos ter investimentos em sistemas, equipamentos, EPIs para o investigador, máscaras de filtro, respiração, tudo tem que ter. Sim. Mas não é exclusivamente a ausência disso que vai causar um relatório que dê como não causa como sua conclusão final. Entendi. Inclusive, aproveitando esse tema, o senhor comentou um pouco, mas essa atividade é importante, importantíssima, coleta de dados para gerar informações, para gerar novos trabalhos, não é só punitivo, né? Não é só como punição. E hoje no Brasil, como está essa atividade? Já evoluiu? Qual é o status hoje dessa questão, né, de investigação? Até comentar também, queria que o senhor comentasse um pouco sobre a BINV, né, que é uma associação que trabalha essencialmente sobre isso. Também falasse para o pessoal também entender o que seria a BINV e a importância dela para esse cenário todo. Eu queria até aproveitar, na mesma pergunta que você, eu fazia a mesma pergunta, que é uma dúvida minha, porque você comentou aqui com a gente que a polícia científica vai ver a parte criminal do incêndio ou de um sinistro qualquer. O Corpo de Bombeiro vai trazer aquela investigação para o estudo interno, para a determinação das normas, para a prevenção. E a gente tem o perito civil do cliente que está no meio e tem a questão do investigador. O investigador, no caso, o profissional Charleston Paiva, ele é contratado por quem e quais são os objetivos de quem o contrata? Que eu acho que é importante, que tem tudo a ver com essa mesma função, né, que é da BINV também, todo esse trabalho do investigador. O profissional que quer trabalhar nessa área como investigador de incêndio, quem o contrata, como é que funciona esse tipo de mercado e como ele atua? Bom, vamos lá, por parte, são 3 perguntas. Vou começar pela do Martins aqui, para chegar na sua, tudo bem? Como eu falei, eu formei em Brasília em 99, trouxe esse conhecimento para o Espírito Santo, nós tínhamos times de investigadores que foram passando pelo tempo. Por que isso acabou meio que incomodando lá no meu... Vou falar pela minha experiência própria, né? No Espírito Santo, e depois eu vou evoluir nesse caminho da investigação no Brasil, porque você perguntou como é que é o status hoje. Sim. Né? As perguntas foram do status da investigação hoje, né? Isso. Do Brasil, como é que ela estava e como é que ela está. E qual é o papel da BINV nesse processo todo, né? E como que hoje o investigador atua no campo privado. Então a gente começou a trabalhar e a perícia, até então a perícia de incêndio é uma atividade muito relegada dentro das instituições, não dava muito ibope. Até porque quando você pega lá o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, ela fala da responsabilidade civil objetiva do Estado. Ou seja, qualquer coisa que acontecer com um resgatista de incêndio, um mergulhador, um resgatista de altura, dos bombeiros, é um caso de responsabilidade do Estado. Quem responde não é o bombeiro Paiva, não é o comandante da corporação, e nem é o governador, é o Estado do Espírito Santo, é o Estado de São Paulo, né, pela responsabilidade objetiva do Estado. O perito de incêndio não. Embora eu seja bombeiro e trabalhe, eu fosse bombeiro e trabalhasse para o Corpo de Bombeiros Estadual, a responsabilidade do perito era direto no CPF dele, de cara a cara com o juiz. E isso começou a me incomodar. Isso no final, já depois de muito tempo, no final aí, já no início dos anos 2010. E aí nós criamos, coincidiu nós criarmos lá na corporação, vários bombeiros têm esse mesmo escopo, porém com nomes diferentes, mas lá no Espírito Santo são grupos de trabalho, grupos temáticos de trabalho, que a gente chama de CDAs lá, comitês de desenvolvimento de atividades, tem lugar que é CTO, GTO, grupos de trabalho operacional, enfim. Lá era CDA. Então é grupos de apaixonados por determinado tema. Então tinha o pessoal do incêndio urbano, da altura, da água e da perícia. Montamos o da perícia. Eu e o tenente coronel Lugon, que ele está na ativa, ele chefia o centro técnico lá da corporação. Nós começamos por esse caminhar, né? E
descobrimos que a gente foi bombardeado na época por um perito privado, salvo engano, era um engenheiro eletricista, de uma perícia, não era eu o perito, era 2 colegas da corporação. O cara fez um contralaudo aí, fez um laudo em cima do nosso laudo, e ele nem criticava mérito, ele criticava forma. Então, metodologia ser usada. Por que vocês usaram essa metodologia? Qual é a cadeia de custódia? Como é que funciona? Eu falei, rapaz, rolou, porque a gente não faz nada disso, não. E aí procuramos o comandante na época e falou, a gente precisa evoluir, porque senão a água já está batendo no umbigo, né? E a gente precisa correr atrás. Fizemos um projeto para poder evoluir de benchmarking, começamos a pesquisar no Brasil, mas fundamentalmente era Brasília que dava treinamento. Santa Catarina tinha um pouco de evolução na área de perícia de incêndio, na época perícia de incêndio, e o Espírito Santo fazia pouquinho, precisava evoluir. Viemos em São Paulo, mas São Paulo o bombeiro até hoje não faz perícia, embora nesse caminhar de 2012 até agora São Paulo tenha evoluído muito. O comandante Merlin sabe disso, já conversamos a respeito disso. São Paulo, ano que vem, vai sediar o Seminário Nacional de Perícia de Incêndio. São Paulo tem profissionais formados já na perícia, ou seja, São Paulo está entrando no processo de evolução. Por que isso? Eu citei São Paulo porque nós estamos aqui em São Paulo. Porque por vários anos, várias corporações de bombeiros entendiam que a perícia de incêndio é perícia, logo perícia tem a polícia, e eu não quero entrar em conflito com a polícia, logo não farei. Falei, sim, mas eles só fazem crime. O que não for crime, quem é que faz? A gente entende perícia sempre como achar o culpado apenas. Né? E não é investigar o incêndio. Sim. Pode até complementar o laudo da perícia. Foi um caso muito interessante que aconteceu no Espírito Santo em 2018, de morte de 2 crianças e tal, que nós trabalhamos em conjunto. De lá mudou a forma de enxergar essa parceria, fizemos uma portaria para a Secretaria de Segurança, mudou essa forma e a parceria virou assim, uma irmandade entre a Polícia Científica e o bombeiro lá no Espírito Santo, e a gente exportou isso para outros estados. Então, nessa época, a gente começou a pesquisar, os bombeiros não faziam, né, poucos faziam, não é só São Paulo, pouquíssimos faziam. Hoje, são poucos que não fazem, a gente tem estatísticas sobre isso, está dentro do site da Ligabom, que é o Conselho Nacional dos Comandantes, né, de Bombeiros, aí é a Liga dos Bombeiros, e nós começamos a pesquisar e fomos para o exterior, e descobrimos que existia uma associação internacional, com mais de 11 mil membros no mundo afora, que tinha sites, plataforma de treinamento, cursos, certificações internacionais, e nós, é um arcabouço muito bacana para que a gente possa beber nessa fonte e aprender com isso. Então nós começamos a participar anualmente dessas conferências, e com o tempo eles têm filiais mundo afora, que eles chamam de capítulos. E acabamos trazendo, com a anuência do comandante da época, isso em 2017, o capítulo de número 80 deles é nosso, é brasileiro, rodava dentro do Corpo de Bombeiros até certa época atrás. Hoje, e na hora de registrar em cartório, precisávamos fazer isso, registramos como associação, e aí virou Associação Brasileira de Investigadores de Incêndio, a ABINV. Quem quiser visitar, né, é só olhar lá no site, né, abinv.com.br, ABINVI, né? É isso aí. abinv.com.br, vai ter lá o site. Ela ainda está em construção, formação, mas hoje ela é uma associação que contempla bombeiros, policiais, engenheiros, arquitetos, profissionais diversos. Qual é a função da ABINV? A mesma que a associação prega: ser uma comunidade que vai melhorar o conhecimento de todos os profissionais que desejam ter seus conhecimentos ampliados, uma troca, né, um intercâmbio de conhecimento, troca de experiências, lá dentro cursos, certificações, e a função primordial é elevar o nível dos profissionais do mercado, fazer com que todo mundo seja certificado, todo mundo tenha o conhecimento mais alto, porque isso sobe o nível de todo mundo. Sim. E até vai fazer assim, uma seguradora quer contratar um perito, ela pode contratar por região, ou ela pode falar assim, eu quero o melhor de todos. O melhor de todos na cabeça dela pode ser o cara que tem mais certificações. Ela vai lá, eu quero quem é o mais certificado aí? É o Martins. Então, eu quero o Martins, eu vou botar você lá em Manaus fazer uma perícia para mim. Ela vai buscar naquele banco de peritos os melhores. Então, esse é o objetivo da ABINV.
De 2012, que nós conhecemos a associação, para cá, houve uma evolução muito grande. Desde busca de conhecimento, trazendo isso para cá, inicialmente para o Espírito Santo, e evoluindo isso. Cursos, treinamentos com base neles, e começamos a buscar certificações. Hoje, eu e o Coronel Lugon somos os que mais temos certificações no Brasil. Eles têm hoje 6 certificações, que eles implementaram uma nova agora de embarcações. Eu possuo 5 das 6. Inclusive, aqui dá autorização para que eu seja hoje o instrutor autorizado pela Internacional a ministrar cursos, treinamentos e certificações no Brasil em nome deles. Então, hoje a gente tem essa autorização, a gente faz isso em parceria com a BINV, claro, né, para sedimentar até a associação, fazer com que ela cresça. Esse ano mesmo nós vamos colocar um curso por mês à disposição dentro da plataforma da BINV. São cursos remunerados, cursos pagos, né, mas todos eles têm a chancela da Associação Internacional. Qual a vantagem disso? Como a associação tem suas certificações internacionais, você pode falar assim, eu quero ter as mesmas certificações que o Coronel Paiva tem. Como é que eu faço? A BIM vai te ajudar. Olha, você precisa de ter essa expertise, essas comprovações tais, e fazer a prova lá da Associação Internacional. A gente te ajuda. Inclusive traduzindo para português, para você poder fazer em português. Só que eles exigem também, entre esses requisitos, horas de curso testadas. O que é isso? É um curso que você faz e no final tem a provinha e o certificado com horas garantidas que foram testadas. Hoje eu tenho autorização para dar esse curso de horas testadas no Brasil. Então você pode fazer o curso em português conosco, pega as horas testadas e faz lá, aplica para poder obter a sua certificação internacional. Eu quero fazer direto no site deles, em inglês. Tranquilo. Você pode fazer, mas se você quer mais facilidades, se você não domina a língua, pode fazer conosco. O linguajar é mais palatável, a gente já fala em português, já traz experiências daqui, com a metodologia deles, fica mais fácil. Então a BINV é isso, hoje é uma comunidade, a gente investiu muito nisso. Ainda seguindo e fechando essa pergunta do campo da evolução, em 2017 foi a criação do capítulo e da BINV e também do Comitê Nacional. Esse mesmo CDA, ele tem réplica espelhado dentro da Liga BOM, da Liga dos Bombeiros. Vários comitês lá também. E foi criado o Comitê de Perícia da Liga. Ele fez uma série de propostas e uma série de evoluções. Malha curricular padronizada, seminários de capacitação, e fizemos o SENAP, né, Seminário Nacional de Perícia e Incêndio, repositório nacional, modelo padrão, inclusive depois saiu uma NFPA disso, a 1321, que ela dá da Fire Investigation Unit. Desculpe. Quero implementar a unidade de investigação de incêndio, como é que eu faço? Ela dá os modelos. E aqui no Brasil a gente já havia feito isso. Aqui eu tenho dinheiro, muito recurso, dá para fazer. Não, aqui no meu estado é um estado pobre, eu só tenho uma bicicleta, dá para fazer. Então assim, não tem desculpa, todo mundo consegue produzir isso. E tem um objetivo maior nosso, que a gente pode tocar nesse assunto mais lá na frente, que é uma padronização nacional, uma criação de um sistema e uma política nacional que faça a gestão de incêndios e desastres, que a gente não tem, semelhante à americana. Então isso vem evoluindo muito, o Comitê da Liga, a BINV, e agora, mais recente, a mais nova novidade, o Rogério Lin, ele é o superintendente do CB24, ele fez um convite para que eu assumisse, aí a gente criasse dentro da BNT uma comissão especial de estudos dentro do CB24 de investigação de incêndio. Né? Então a gente está com toda a papelada já correndo dentro da BNT para autorizar, e se tudo der certo, aí agora abril, maio, a gente já inicia esse trabalho nosso de coordenação das atividades para a elaboração de uma norma brasileira disso. Né? Colocando inclusive essa vertente da nova nomenclatura, não usando mais perícia de incêndio, mas usando sim investigação de incêndio. A perícia não dá para tirar completamente o nome, porque a lei orgânica que saiu das polícias e dos bombeiros, uma lei nacional, ela tem o nome perícia de incêndio lá. Certo. Mantiveram. Então a gente não pode descolar do nome em absoluto, mas já podemos usar ambos, né, para ficar melhor. Então a pergunta da BINV, a pergunta da evolução, né, tá caminhando, e do profissional. Como que acontece? Eu agora na reserva,
estou usando esses conhecimentos que eu adquiri na carreira para ajudar as pessoas aqui fora. Né? E a gente faz isso palestrando, dando conferências, treinamentos e consultorias e trabalhando também com perícias, né? Ajudando as pessoas na descoberta das causas, das origens dos incêndios, investigando os incêndios para elas. É claro que quando eu vou para um incêndio fazer uma investigação, você me contratou, a sua empresa teve um problema, eu vou lá fazer a investigação, eu vou conduzir ela metodologicamente, em tudo que eu dominar, eu vou abordar, digamos assim, eu faço. Mas é claro que em determinados assuntos eu vou precisar de um expert. Suponhamos que eu preciso fazer uma coleta de determinado material para uma análise laboratorial. O laboratório seria o meu suporte, meu Sim. perito. Né? Sim. Então eu vou mandar esse material para o IPT, por exemplo, para ele fazer a análise laboratorial para mim. Eu preciso dar uma checagem no sistema de sprinkler. Então eu preciso talvez de um profissional que seja projetista, conhecedor, para que ele faça uma avaliação mais a miúde do sistema. Olha, foi aprovado corretamente para esse tipo de unidade, e assim funciona com detecção, alarme ou sistemas elétricos, né? Tem colegas meus mundo afora, nos Estados Unidos eu tenho um grande amigo chamado Ricardo Torres. Ele é americano, mas hoje ele está baseado no México. Ele tem uma empresa de investigação em Monterrey e ele faz isso. Ele é o grande investigador, ele é o sócio proprietário, ele é o CEO da empresa. Ele vai para as investigações, ele coordena metodologicamente, mas ele tem um grupo de técnicos com ele. Ele tem um engenheiro eletricista, ele tem um engenheiro mecânico, ele faz esses caras ajudarem ele, emitindo laudos para complementar o grande relatório que ele faz ao término de sua investigação. Então é um trabalho que pode agregar vários profissionais. Sim. O engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, pode ser o investigador nisso? É claro que pode. Mas ele vai chegar um momento que ele também vai se deparar com situações que ele não vai dominar, Sim. que ele também vai precisar demandar de um outro parceiro que vai fazer para ele uma análise mais técnica, mais específica sobre determinada situação. Aproveitando esses temas que a gente comentou, né? Então tem um tema aqui bem interessante. Não é só a questão de punição, né? Então a gente sabe disso. Como a investigação ajuda a prevenir novos incêndios? Como que a gente pode usar isso, né, na questão de prevenção? Isso é um tema bastante interessante. Sem dúvida. E, aliás, é o que eu defendo muito, né, muito forte isso. Até porque eu venho de raízes bombeiro, né? Sim. Então, o bombeiro ele tem esse escopo. Né? Na dúvida sobre se as corporações devem ou não fazer investigação, ele tem que saber o seguinte: eu preciso de informações, isso vale para o bombeiro. Sobre as informações, eu preciso ter dados acerca dos incêndios na minha cidade, no meu estado. Sem informação, eu, gestor, comandante, né, eu não tenho como fazer a gestão da minha corporação. Né? Como é que eu vou saber que equipamento que eu compro, onde é que eu previno, que campanha educativa que eu faço, se eu não sei o que está causando os incêndios, qual é o comportamento deles, qual é o comportamento das pessoas, no que está afetando isso. E outra, vou além, para pegar esse gancho. A interferência do bombeiro, eu acho muito importante a construção, não fizemos isso lá no estado não, mas é uma criação de conselhos municipais, porque de segurança de incêndio, com a prefeitura, com o corpo de bombeiros, porque isso, vamos lá, prefeitura X, ela quer fechar uma rua para um evento tal. Vai ter uma corrida rústica, vai ter uma manifestação popular, fechou a rua, o caminhão passa por onde? Isso tem que ter o planejamento. Sim, ela vai construir uma rotatória, né, bonita, um jardim no meio daquela avenida. Carro pequeno, carro da guarda municipal, viatura da guarda, viatura da PM, passa ali. Como é que um caminhão autoescada do bombeiro passa? Ele vai passar por cima daquela rotatória. Vou fechar a rua X, agora para frente, não vai ser mais carro, vai ser uma rua de lazer. E essa rua é a rua... Estou falando situações hipotéticas, né? Onde mora uma comunidade de idosos, os prédios são antigos, dificilmente esses prédios têm sistema hidráulico ou qualquer sistema de proteção contra incêndio. As escadas não são escadas protegidas, não são escadas de incêndio, é tudo escada em leque, é tudo... Olha só, e aí mora um monte de idoso com pet, dificuldade de locomoção, e exatamente esse pior lugar, mais vulnerável, é onde meu caminhão não chega mais. Porque meu caminhão de bombeiro, né? Sim. E aí isso não pode acontecer sem a participação da corporação.
Não estou dizendo que o bombeiro tem que mandar na prefeitura, mas essa mentalidade tem que começar a mudar e esse conjunto de ações tem que ser feitas. Então, trabalhar para o bombeiro tem que ser para prevenir. Eu preciso descobrir os incêndios, achar as causas para que eu possa fazer prevenção. Perfeito. E aí não funciona só para o bombeiro, qualquer um que investigar incêndio vai descobrir causa, comportamento, origem do fogo, ele vai ter que entender os sistemas de segurança contra incêndio ali, os sistemas de proteção. Ele tem que entender daquilo para saber se o projeto está correto, se o sistema foi instalado correto, se funcionou corretamente, se não funcionou, por que está daquele jeito? É claro que, infelizmente, isso vai criar responsabilizações. Sim. Mas não é esse necessariamente o foco. O foco é, eu quero que isso aconteça de novo? Não quero. Então, o que eu tenho que fazer para que isso não aconteça de novo? Então, sem a investigação, você não consegue ter esse diagnóstico. Sim. Não consegue. Isso trazendo para assuntos de incêndio já ocorridos. O que eu me proponho hoje também e trago para o mercado isso, é essa necessidade da gente fazer uma gestão de risco nas edificações, independentemente de ter fogo ou não. Exatamente, trabalhar prevenção para que a coisa não aconteça. Eu diagnosticar os pontos nevrálgicos, as fragilidades daquela edificação, apontar soluções, criar, isso é prevenção. Trabalhar mitigando problemas, criando protocolos de ação para caso... agora que eu já diagnostiquei os problemas, como vamos resolver? Resolver assim, 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 e criando protocolos de ação para manutenção periódica, como é que vai fazer, como é que as pessoas vão ser treinadas, se toca um alarme, como é que vai fazer. Sim. E preparar as pessoas que ali habitam, que ali trabalham, no sentido de treiná-las mesmo, criando planos de emergência, simulações... Preparar para que aquilo não ocorra. Mas se ocorrer, que eventualmente pode acontecer, a gente falava aqui em off, né? Que por mais que você cuide do seu carro, revise ele, vai viajar, não quer dizer que você não vá, o carro não vai dar um problema na estrada. Sim. Por mais que você cuide da sua saúde, não quer dizer que você nunca vai adoecer. Mas eu tomo remédio, eu faço tratamento, faço check-up. Mas você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter um problema, você pode... Sim. Não tem jeito. Então, você precisa prevenir. Isso não quer dizer que não tem que prevenir. Tem que prevenir. Se não prevenir, é pior ainda. E também estar preparado para lidar com a situação de desastre. Porque quando ocorre, já vivenciei diversas vezes isso, é uma loucura. Ninguém consegue se conter. Por mais preparadas que as pessoas pareçam estar, eu citei para algumas pessoas o caso lá do shopping do Rio de Janeiro, né, que teve um incêndio, o vídeo circulou nas redes sociais, faleceram 2 pessoas, né, foram óbito, o gerente, acho que era o gestor de segurança, e uma brigadista profissional civil. Você vê nas fotos assim, a falta de organização, de preparo, de treinamento. Isso é fato. Então, não dá para se acostumar com isso. A gente tem que pensar, falávamos no início do nosso bate-papo aqui, investimento em prevenção, em gestão de risco é 1% de eventuais danos ocasionados por um incêndio, por uma catástrofe. Então, vamos investir em prevenção, porque é investimento, isso vai minimizar o seu problema. Que eu estou vendo em cima disso, eu gosto das coisas bem, exemplos práticos que ajudam bastante as pessoas a entenderem. Vamos supor que eu tenho um galpão logístico e eu tenho sprinkler instalado com um projeto, uma empresa foi lá, pegou o projeto que eu entreguei para ele, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, ele fez a instalação, bombeiros liberou o AVCB, eu estou protegido contra o incêndio? Aí entra essa parte da investigação. Depende, né? Não dá para afirmar que sim ou que não. Em tese, parto da boa fé e digo que sim. A proteção contra incêndio, trazendo aquele conceito, né? Isso não é prevenção, isso não previne fogo. Sim. Isso vai agir se houver um fogo, né? Sistema de detecção e alarme. O detector vai acusar a fumaça, vai disparar meu alarme, a temperatura chegou no sprinkler, ele vai disparar e, em tese, ele vai conter aquele princípio de incêndio. É isso que se espera. Sim. Né? Mas se isso não aconteceu e o incêndio tomou grandes proporções e destruiu todo o seu galpão, eu preciso, na minha investigação de incêndio, checar todos os sistemas e equipamentos de proteção, inclusive o sistema de sprinkler. Sim. E as perguntas são sempre as mesmas. Foi projetado corretamente? Se foi, ele tem que ter sido aprovado, porque
a gente parte da boa-fé, então, né, o bombeiro ele vai aprovar aquilo que está de acordo com a norma. Então, o projetista fez de acordo com a norma, logo o bombeiro aprova. Aí vai para a terceira etapa. Foi executado corretamente o projeto? O instalador sabia o que estava fazendo? Ele é um instalador credenciado, ele tem certificações, ele tem conhecimento, ele tem experiência. Porque muito que se observa no mercado eu sei que é assim, né? A vida é assim, as pessoas vão no mais barato. Sim. Isso aqui é mais barato, vou pagar, porque aqui reduz meu custo. Mas por diversas vezes, nossa avó já falava isso, o barato sai caro. Então, no final, no frigir dos ovos aí, se eu fizer comprar muita coisa barata, posso comprar de baixa qualidade, tanto o equipamento e o sistema de baixa qualidade, quanto um instalador sem a competência necessária. Sim. E aí eu reporto também assim, a importância de qualquer entidade colegiada fazer como eu falei da ABINV aqui, né? Que a ABINV quer fazer uma triagem de mercado, trazer para dentro dela os profissionais e qualificá-los, jogando eles para um nível maior, subir o sarrafo. Sim. Né? Sim. Eu vejo que é uma forma do mercado se autorregular. O mercado criar sarrafos com a ajuda do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de outros órgãos públicos de fiscalização, Ministério Público talvez, entrar no processo, porque a todos interessa uma sociedade organizada, né, com uma cultura boa, cultura honesta e cultura de entregar bons serviços para a comunidade. Se todo mundo começa a trabalhar errado, isso isso é uma concatenação de problemas. É um efeito em cadeia, né? Efeito cadeia, efeito dominó. Vai dar problema lá na frente. Sim. Então, o trabalho meu, eu sou contratado para fazer a investigação, eu vou lá, eu vou olhar, pode ter certeza, eu vou virar do avesso. Sim. Porque tanto a metodologia que eu vou seguir de incêndio para descobrir, coletar dados, avaliar tudo e fazer os testes de hipóteses, em tudo isso está lá na metodologia, os sistemas de proteção contra incêndio. Não estou inventando nada. Sim. Eu vou coletar tudo para saber, funcionou? Porque não era para funcionar. Né? Se é para conter o início do incêndio, por que não conteve? Sim. O que aconteceu aqui? Então a gente precisa saber de tudo. Aí eu reputo fundamental a perícia de incêndio para esses casos. Então, todo incêndio tem que ter perícia para entender a dinâmica do processo. E naqueles casos que não tem incêndio, a sociedade tem que mudar a cultura para começar a trabalhar os processos de gestão de risco. Me preparar para isso. A gente precisa disso em estacionamentos, a gente precisa disso em aeroportos, em rodoviárias, em hipermercados. Hoje você vê esses atacarejos, né, gigantescos. As pessoas estão preparadas ali? A pergunta que me vem à cabeça é essa, porque eu sou bombeiro, né? Estou na reserva, mas eu sou veterano, mas sou bombeiro. Chego nos lugares, cerimonial infantil, vou na festinha de criança. Eu fico olhando para a saída de emergência para ver se a porta não está obstruída. Minha esposa fala, você está olhando para quê? Eu falei, para cima, todo lugar que a gente vai. Adivinha, eu estou olhando para sair de emergência. Falei, você tenta sair. Tinha um pula-pula na frente. Falei, não saio. Isso aí, com certeza, não estava ali o dia que o historiador veio. Sim. Né? Mas depois a pessoa pôs, tem a moto do garçom, botou ali. Sim. Como é que você sai se a porta está obstruída? Um detalhe importante em cima disso, né? Que isso também deve ajudar. O projeto tá bom, a instalação tá ok, tá tudo certo. E manutenção? Hoje a gente tem, então os condomínios hoje tá se tornando algo mais profissional, mas ainda não é tão profissional assim. Eles sabem que eles têm que fazer manutenção, eles sabem que de tempos em tempos eles têm que testar o sistema, se é funcional. Então isso também é importante. E se ele está contratando a pessoa para fazer o comissionamento correto, né? Exatamente. Deixamos igual o Coronel falou, pega uma pessoa barata ali, você tem um galpão logístico, igual eu fiz a pergunta lá, um pé direito bastante alto, você coloca um bico de sprinkler de pequena vazão, deu uma manutenção, ele troca o bico e coloca um de pequena vazão. Você tem o sprinkler, ele não tem proteção contra o incêndio. Ou não tem manutenção, a bomba está desligada há um tempão. Exatamente. A gente parte do princípio da boa-fé. Tem que partir do princípio da boa-fé. Senão você presume que todo mundo é criminoso, e não pode ser assim. A sociedade ela não evolui se for assim. Né? Tem que presumir boa-fé das pessoas. Mas é claro, aos órgãos de fiscalização, cabe controlar isso. Então, cabe fazer fiscalização randômica. Eu defendo isso. Faz a fiscalização, otimiza serviço, e eu vou direto nos pontos, porque
A pessoa, o que pode acontecer nesse tempo todo meu de corporação? Vejo assim, não estou dizendo que eu não estou falando sobre casos concretos, sobre possibilidades. As pessoas vão lá, obtêm o alvará, que é o que elas querem, né? O ALCB no Espírito Santo, a AVCB aqui em São Paulo, muda de nome, mas o fundamento é o mesmo. Ela obtém aquele papelzinho. E o que é aquele papel? Ele é importante? Claro que é. Mas ele é um documento que comprova que você tem as condições mínimas necessárias de proteção contra incêndio. Sim. Alguém estudou e falou, olha, para você funcionar, você tem que ter no mínimo isso aqui. Eu posso ter mais? Pode. Menos? Não, menos não pode. É isso aqui. Você tem isso aqui, passou o meu checador, que é o vistoriador. Ele vai lá olhar, né, cara crachá, olhou, tá na norma, se executou, tá no projeto, executou, ticou, alvará garantido. E tá certo. É uma licença, é um alvará de licença isso. Sim. No mundo jurídico isso é um alvará de licença. E concedeu pro cara. Alvará de licença, você atendeu as regras, eu te concedi. Mas eu posso cassar, se você descumprir as regras. Então eu volto lá, a porta não pode estar obstruída. Voltei, está. A escada tem que ser testada de X tempo porque ela é pressurizada. Chega lá, não foi. O sistema tem que estar manutenido em tanto tempo, não foi. Então, eu, órgão fiscalizador, tenho que adotar alguma medida. Vou notificar, vou autuar, vou interditar. Cada corporação tem o seu poder de polícia com a sua legislação específica. Mas, eu estou falando aqui do bombeiro, mas qualquer órgão fiscalizatório, né? Ele tem que libera os alvarás, mas vez ou outra ele tem que ir lá dar um oi pro cara. E aí? Né? Você tá tudo certo aí? Não, tá tudo certo. Seu bombeiro, seu polícia, tá tudo certo. Seu vigilância sanitária. A vigilância sanitária faz isso, né? Vai lá, limpou, mas aí peixou de rato, de peste de novo, ele tem que voltar lá. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante, porque hoje o sistema que nós temos, todo prédio novo que sai, o Corpo de Bombeiro tem a obrigação de ir lá e tirar esse AVCB e fazer essa vistoria. Sim. Então, cada dia mais você tem mais empreendimentos e depois que vence o AVCB, você tem que voltar. Então, eles têm que estar em todos os prédios de São Paulo. Então, cada dia vai aumentando o número de construção, o Corpo de Bombeiro vai ter que aumentar a sua corporação cada dia mais. Isso é uma coisa que não tem limite. Sim. Enquanto se você faz um sistema randômico, você libera o alvará para todo mundo, libera o AVCB para todo mundo, só que a qualquer momento você pode aparecer lá. Como você não sabe se o seu empreendimento vai ser o sorteado, vamos dizer assim, você vai se manter sempre com tudo em dia. Sim. Então, e o Corpo de Bombeiro não precisa ter um corpo crescente cada dia mais, né? Fica mais econômico, né, para a corporação. E com resultado até melhor, porque você trata durante toda a vida do empreendimento e não fica só naqueles períodos fixos, né? Lá na corporação eu sempre falei isso. Tem uma variável nessa equação que não varia, né? Que é a escassez de efetivo. Sim. É impossível. Você pode fazer uma consulta aí, isso não deve ser só no Brasil, é no mundo. Não tem condições de você abastecer humanamente uma instituição, porque eu lembro muito disso aqui, eu era capitão ainda, isso já faz um bocado de tempo, aqui em São Paulo com um coronel do bombeiro, que hoje ele está na reserva, ele está até morando em Vitória, lá na minha terra, e ele falou comigo uma vez lá no Comando Geral na Serra, lá em São Paulo, ele falou assim, Paiva, eu moro numa cidade, na época, eu não sei se era 11 milhões de habitantes que ele falou comigo, se eu não evoluir, a cidade me engole. E isso não é só... Eu guardei muito essa frase para mim. Isso não é só para São Paulo, isso é para qualquer lugar. Hoje o mundo está com a tecnologia absurdamente avançada. É IA para todo lado. Sim. E esse indicador ainda efetivo, porque hoje é muito caro um servidor desse porte, um bombeiro. Ele é valiosíssimo no sentido humano. Ele tem que ter um treinamento absurdo de quase um ano. Isso se tratando de um soldado, alguém que vai operar na ponta, porque o oficial é 3, 4 anos de preparo para a formação. Demora muito mais. E depois ainda tem as qualificações e especializações que ele passa no transcorrer da sua carreira para deixar ele um profissional habilitado a lidar com isso. A tomar decisões complexas, né? Porque ele lida com vida dos outros e da própria tropa dele, da própria equipe dele, né? Então tem que ter muita responsabilidade quanto a isso. Então e aí tem previdência, tem uma série de impactos que hoje, assim, se você puder aliar o conhecimento humano, a capacidade humana, a uma tecnologia para conseguir cumprir a sua missão constitucional, é o melhor dos mundos. Então é impossível hoje não atrelar IA, não atrelar tecnologia e não começar a, não digo flexibilizar, mas arrumar outras formas
de fazer a gestão desse tipo de serviço. Hoje já há um distensionamento sobre essa questão da vistoria / fiscalização, né? Vistoria é essa demanda que a pessoa paga, ele tem que ir lá checar para liberar os alvarás. Fiscalização, que ele dá de inopinada ou não, né? Pode ser uma temática programada. Essa semana de prevenção no 2 de julho. Nós vamos fazer uma temática em shoppings, uma temática em hotéis, aí seja que for, estádio de futebol, tem muito show, enfim. Então vai fazer as inopinadas ou já programadas, seja o que for, é uma fiscalização. Ele não precisa avisar que vai, ele simplesmente chega lá. Hoje, então, já há um distensionamento por leis federais de determinado tamanho e tal. A vistoria ser praticamente por autodeclaração. A pessoa declarou que tem aquele tamanho, declarou que está tudo ok, apresentou o documento, o sistema automaticamente já libera o alvará para o cara. Eu vejo isso como algo progressivo. E inclusive, isso faz com que, se progredir no futuro, distensiona um pouco mais e o bombeiro consegue liberar as equipes para fazerem isso que você mencionou, as fiscalizações mais acentuadas. Porque, infelizmente, o cidadão aqui no Brasil, ele só vai reduzir a velocidade se tiver radar, ele só faz certo se estiver alguém olhando. Sim. Se não tiver ninguém olhando, ele faz bobagem, né? Assim, infelizmente. Então é a mesma coisa aí. A pessoa pode ser por descuido, por desconhecimento. Eu tiro muito por síndicos, cara. Então, muitos síndicos não sabem, coitados. Muitos não sabem nem o que estão armando ali. Sim. Ele pegou o prédio para administrar e ele não tem nem noção das implicações civis e criminais que ele pode sofrer se ele deixar de fazer algo. Né? Então, alguém tem que educá-lo. E o bombeiro hoje não está com perna, ninguém tem perna para poder fazer isso com bastante eficiência. Assim. Sim. Isso impede até aquilo que a gente estava comentando nos bastidores, de a manutenção preventiva não estar sendo feita pelo condomínio, e quando acontece um sinistro, está óbvio que está comprovado que o condomínio não tomou a atitude de manutenção preventiva. Na hora que ele vê que ele está numa encruzilhada, ele fala, então tá bom, vou jogar na imprensa que você não me atendeu, e usa essa questão de queimar o nome da construtora ou do investidor ali no local, e o cara acaba aceitando aquilo, né? A partir do momento que a gente tem essa possibilidade da fiscalização randômica de uma instituição como o Corpo de Bombeiros, isso vai por terra. Porque ele vai ter que ter a documentação e o Corpo de Bombeiro vai estar, não, você não cumpriu, pode jogar na imprensa o que você quiser, só que aí você vai receber um processo do outro cara, porque eu estou aqui como instituição falando, você está errado, você não fez o que tinha que fazer. A fiscalização faz parte do processo, né, dessa missão constitucional do bombeiro de regular essa atividade de segurança contra incêndio nos estados. Faz parte. Cada comando, cada corporação enxerga de um modo, tem a sua... Tem vários ingredientes que norteiam isso, e realmente aí cabe a cada comandante definir. Mas, no meu ponto de vista, realmente era melhor que distensionasse e o bombeiro partisse mais para um lado fiscalizatório. Sim, que até para a questão evolutiva, né? Então a gente tem hoje muitas tecnologias chegando, tem muitas alterações nos edifícios. Então você tem exemplos básicos de hidráulica, por exemplo, de que tem um sistema funcionando lá e de repente tem um vazamento de água. Aí a pessoa chega lá e fecha aquele registro. Não, aquilo ali é para mostrar que tem alguma coisa errada, não é para fechar o registro, é para fazer manutenção. Quando ele fecha aquele sistema, aquilo ali ele afetou todo o sistema. Então ele colocou em xeque todo um sistema que foi pensado anteriormente. Então a gente tem essa evolução. Hoje você vê edifícios aí bem mais altos, as complexidades são muito maiores. Então se não há essa fiscalização, não há essa evolução. É uma barreira para essa evolução, né? Então, é realmente muito importante esse processo fiscalizatório. Bom, gente, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem tempo também. A gente poderia continuar aqui por horas, mas já abrimos aqui frente para mais 2, 3 podcasts, com certeza. Vamos deixar alguns temas ainda em questão para os próximos podcasts, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre tudo isso que a gente falou. O que empresas e gestores, né, deveriam aprender com as investigações? Queria elucidar um pouco isso e trazer isso à tona. Bom, como eu falei, a investigação ela tem quatro nichos de atuação, né? Sim. Desde o campo da pesquisa, que aí seria laboratórios, mundo acadêmico, né? Na verdade, é trazer hoje
O ideal é que nós trouxéssemos faculdades de engenharia e arquitetura para dentro do processo. Perfeito. Para que esses alunos... primeiro porque, não, se eu tiver equivocado, vocês me ajudem, por gentileza, mas creio que se tem, não tem, mas se tem, é muito pequena a carga horária, a malha curricular de matérias de incêndio, ciência do fogo, dentro dos cursos de engenharia e arquitetura. Então, e é um profissional que vai ser formado e depois ele vai para a área, muitos para operar na área de incêndio, projetando, fazendo projetos técnicos de incêndio e tudo mais. Então, é importante que esse tema investigação de incêndio seja levado a esses futuros profissionais do mundo acadêmico e também de profissionais já formados, que fomentem pós-graduações, mestrados, doutorados, para que esse assunto fosse mais pesquisado. Sim. O sistema precisa de pessoas que pesquisem isso, que gerem conhecimento para gerar artigo, gerar arcabouço teórico para que a gente possa desenvolver. Os bombeiros e os policiais têm a sua função pública para fazer investigação, cada um com a ideia, mas como eu falei, as polícias para identificar a autoria e os bombeiros para identificar mais comportamento do fogo, causa, para gerar estatística e trabalhar muito isso. Inclusive o bombeiro, ele trabalha com duas vertentes de investigação, né? Ele tem um inspetor e um investigador. Alguns estados usam nomes diferentes, mas fundamentalmente todos os incêndios eles têm que ser checados e relatados. E as equipes que combatem o incêndio não conseguem fazer isso. Até porque várias delas são multifuncionais. Então, o mesmo caminhão que combate incêndio é o que tira burro do poço, é o que tira marimbondo, é o que tira gato, é verdade. Sim. E desencarcera as pessoas no acidente automobilístico. Então, ela é multifuncional em alguns estados, em outros não. Então, ele tem diversas demandas para atender. E esse profissional ele não vai conseguir ficar preenchendo relatórios muito pormenorizados, circunstanciados. O ideal é que tenha um outro profissional a bordo desse veículo ou não, que tenha esse treinamento para fazer uma avaliação não científica, mas sensorial, multissensorial. O que se percebeu, o que é quase os 5 sentidos, né? O que se viu, o que se ouviu, o que ele tocou, o cheiro que sentiu, porque isso é importante entrar no relato. Sim. Seja para formar estatística, ou seja para depois auxiliar o investigador de incêndio, caso seja necessário fazer uma investigação futura. Então tem o investigador, o inspetor ou técnico em alguns lugares, que ele é o cara mais base, e tem o investigador, que é o cara mais qualificado. Ambos os relatórios se juntam para gerar uma estatística robusta para as corporações. Isso vai fazer com que o bombeiro, os gestores das corporações, possam fazer campanhas preventivas mais adequadas e melhorarem suas normas. Para isso. E para os profissionais que trabalham no mercado, seguradoras e os profissionais que operam para seguradoras, ou ainda para os tribunais, né, como peritos judiciais, eventualmente descobrir a origem e causa do incêndio e comportamento do fogo, claro, que está até dentro da pragmática da norma, mas ele tem que conhecer sistemas e equipamentos de proteção. Tem que conhecer. O perito ele é um checador de sistema. Quem vai avaliar se o sistema operou corretamente, projetou corretamente, funcionou adequadamente, é ele. Ele é um dos profissionais habilitados para fazer isso. E hoje eu vejo como fundamental essa figura hoje no mercado, para ajudar o mercado a se ajustar. Volto a falar, a gente preza pela boa-fé, mas como muita gente, por vezes, por descuido, por desconhecimento, falha, né? A gente precisa de alguém para identificar a falha e falar, opa, aconteceu porque falhou aqui, Se tivesse feito manutenção adequada, se tivesse feito assim, assado, usado equipamento de melhor qualidade, não tinha acontecido isso. Então a gente precisa de alguém para fazer essa avaliação. Por isso que eu identifico o investigador de incêndio, perito, como fundamental. E aí vocês podem não perguntaram, mas podem falar, mas então como que a gente forma um cara desse hoje nessa área de investigação de incêndio? Hoje, cursos mesmo de peritos de incêndio, nós só temos cursos grandes pelas corporações bombeiros. São cursos de 400 e poucas horas. E eles ainda, salvo engano, não abrem para público civil. Mas a ABINV hoje, que é a Associação Brasileira de Investigadores de Incêndio, que nós comentamos, ela tem essas possibilidades de fazer esses cursos por plataforma. Não obstante, tem alguns outros cursos aí, né, mas como nós falamos aqui de capacidade, certificação, qualificação técnica do profissional, eu sempre digo assim, vai comprar um curso, compre, ou feche, ou se capacite
numa fonte adequada, Sim. numa fonte competente. Sim. Não vá numa fonte qualquer, porque essa pessoa ela não tem, às vezes, um know-how, ela não tem uma bagagem para te ensinar. Então, por isso, talvez essa seja a nossa missão hoje no mercado também, de agregar com outros profissionais que desejam essa mesma coisa, e associações, né, e tudo mais, entidades, para que a gente leve o conhecimento para as pessoas. Há possíveis parcerias aí com o IPT, para fazer cursos teóricos e práticos, a própria Associação Brasileira e quaisquer outras associações, congressos, né, e são importantes. Dentro desses congressos, dentro desses eventos, workshops aí, nacionais ou internacionais que o Brasil faça, que leve o tema investigação de incêndio para trabalhar. Eu falo com os bombeiros, trabalhar dentro da semana de prevenção, que é ali em julho, né, no 2 de julho, já que é prevenção, não é trabalhar só proteção contra incêndio, trabalhar a prevenção. E a perícia é uma das ferramentas para isso. Trabalhem esse tema, mostrem para que ela funciona. A gente tem agora novas tecnologias chegando, né? Exatamente. Eu e o Rogério Lin, nós estaremos agora nos Estados Unidos nessa conferência que vai acontecer internacional no mês de abril, exatamente levando esse tema sobre fenômenos climáticos extremos, que a gente está vivendo isso, e as novas tecnologias, trabalhando como que isso impacta hoje na dinâmica dos incêndios e inclusive na investigação. Então, são furacões que passam, Rio Grande do Sul, vários carros elétricos ficaram submersos. Como que o investigador, se isso acontecer depois do incêndio ou um dano, como que o investigador de incêndio está preparado para lidar com essa nova realidade? Então, a gente vai abordar esse tema lá. E hoje eu deixo aqui, visitem o site da ABINV, é uma associação sem fins lucrativos, mas ela tem lá os profissionais adequados para darem esses treinamentos e ensinarem as pessoas um pouco mais sobre investigação. Investigar para prevenir, esse é o lema, e é importante trabalhar isso. Trabalhar a prevenção no sentido de evitar que perdas maiores aconteçam. Eu sempre levantei isso para todo mundo. Fechando a minha fala, eu sempre procuro trazer nas apresentações minhas, nas palestras, falar sobre propósito. Né? E o propósito nosso, e eu tenho essa questão espiritual comigo e com a minha família, a gente veio ao mundo com um propósito. Cada um de nós carrega um talento, carrega um dom. Não veio a passeio, né? Não veio a passeio. Cada um de nós carrega um talento. Coloque esse talento em prática. Coloque esse dom em prática. E desses talentos que trazemos, sejam quais forem eles, o talento de ajuda, de propósito, para melhorar a vida de alguém, né? Porque o talento, ele é para o outro, não é para a gente. Um cantor, ele não tem a voz bonita para ele, a voz é para agradar os demais. Exatamente. Um chefe de cozinha, ele não faz comida para ele. Ele faz comida, né, para os outros. Então o talento, ele é dado para alguém, é um benefício que o outro desfruta. Então tragam esse propósito para a vida, né, para quem está nos vendo aí, nos ouvindo, tragam esse propósito para a vida de vocês, né? Use os seus talentos para fazer o bem para as pessoas. E nesse campo específico que a gente está tratando aqui, de investigação, de proteção, segurança contra incêndio, trabalhar com seriedade esse tema para que o mundo seja um pouco melhor, que a gente mude essa cultura do querer as coisas rápidas, né? E às vezes sem olhar muito qualidade, porque isso faz uma diferença danada lá na entrega, lá no final, em preservação de vidas e em uma melhor qualidade para todos. Não, importantíssimo essa questão. E então, até aproveitando esse gancho, a questão da Install Show também, né? Então, a Install Show é uma feira, um congresso voltado para instalações, não é uma feira voltada para incêndio, dedicada totalmente a incêndio, mas a ideia do Install Show é unificar, trazer essas, como o senhor mesmo disse, né? O perito de elétrica, o de hidráulica. Tá tudo interligado, né? Então, a pessoa que vai fazer um projeto, ela tem que ter esse conhecimento. E a ABINV, ela traz bastante esse tema à tona. Então, importantíssimo esse tema, trazer esse tema também para dentro do Install Show, abordar esse tema. Hoje nós já temos conversa com diversas áreas de combate a incêndio que são bem preparadas, né? Então, vários personagens aí no mercado. E trazer isso também para o Install Show, onde vai ter um eletricista, prevenção e combate a incêndio, né? Exato. Muito incêndio é causado pela parte elétrica e ar-condicionado também, até a água às vezes cai em cima da elétrica, né? Exato. Então tudo está integrado, é prevenção. É prevenção. Então é importantíssimo esse tema para a gente abordar lá nos nossos debates também no dia a dia. Exatamente. E trazer para o mercado essa situação. E no mais, agradecer muito
muito o Coronel Charleston Paiva, que nos trouxe muito conhecimento. Com certeza nós tínhamos uma pauta, né? Mudamos a pauta de uma maneira assim que aprendi demais, coisa que eu não tinha ideia do que acontecia nessa parte de investigação. Tenho certeza que você também aprendeu bastante com a gente aqui hoje, com o Coronel Paiva, que passou muita novidade, né? Porque isso é uma coisa nova do Brasil, né? Imagino que não tenha nem literatura nacional. Não, é só os bem cursos escassa, mesmo, né? tem pouca. Então, assim, isso é só o começo. E a gente, no Install Show, sempre está com os pioneiros. E um dos pioneiros está aqui à nossa frente, que veio diretamente de Vitória, aqui para São Paulo, só para o nosso podcast. A gente se sente muito honrado e a gente agradece bastante a sua disponibilidade de estar aqui conosco na tarde de hoje, Coronel. Tá, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? É uma satisfação muito grande, é uma honra estar aqui. E coloco à disposição para futuros aí podcasts, né? Tudo que envolver essa caminhada de trabalhar a prevenção, de levar o propósito para as pessoas, né? E desenvolver um pouco mais essa mudança de cultura para o bem de todos, podem me convidar que eu vou me fazer presente. Muito grato mesmo pela oportunidade. O tema ainda tem muito podcast para fazer com ele aí, né? Obrigado, gente. Obrigado, Coronel. E é uma honra, como o Rodrigo falou, e aumentou ainda mais a satisfação, o prazer em conhecê-lo, porque aí a gente sabe que o aprendizado só está no começo. Né? Exatamente. Com certeza. Bom, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse podcast. Continue nos acompanhando. Visite o nosso site, as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. E venha à nossa feira e congresso Install Show, a ser realizado no dia 25 e 26 de junho de 2026. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.